Graça e paz, minhas queridas de Jesus, amadas do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais um dia para a glória do Senhor, para o nosso 10º estudo aí do propósito, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Estou muito feliz porque hoje mais uma vez, como todos os outros estudos, o Senhor tem me surpreendido. Hoje nós vamos falar de uma moça, de uma jovem, a qual a sua história é extraordinária pelo chamado e por aquilo que Deus a determinou para fazer. Hoje nós vamos falar sobre Esther. Mas afinal, você sabe quem foi Esther na Bíblia? Não? Então vem comigo para a gente aprender juntinhas aí. Esther era uma moça judia, órfã de pai e de mãe. Esther foi criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. Para que você entenda melhor, nessa época havia um reinado e um rei chamado Assuero. E o rei Assuero tinha uma esposa chamada Vasti, a rainha Vasti. O rei Assuero dava grandes banquetes em seu palácio. E numa dessas festas, o rei Assuero, influenciado pelo vinho, manda chamar a rainha Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando vestes e coroa real. Porém, a palavra de Deus vai dizer que a rainha Vasti se recusa a cumprir a ordem do rei, porque provavelmente se implicava em alguma situação desonrosa para a vida dela. Então, ela rejeita o chamado do rei. E esse comportamento causa no rei um sentimento de repúdio. E é então que o rei Assuero destitui a rainha Vasti do seu posto. Porém, com o passar do tempo, os conselheiros do rei notam que o rei Assuero andava triste. E eles aconselharam que ele convocasse todas as moças virgens e de boa aparência que havia no seu reinado. E Esther estava entre essas jovens, entre essas moças. E ali então, ele convocando-as, elas passam por um tratamento de beleza que duraria 12 meses. Passado esse período, Esther, assim como todas as outras jovens, era conduzida por um eunuco na presença do rei. Aquela que o rei se agradasse, alcançaria dele o favor e a benevolência. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei amou mais Esther do que todas a que se apresentou perante ele. E Esther sendo escolhida, então ela foi coroada rainha. E um grande banquete aconteceu no reinado para a coroação da nova rainha, a rainha Esther. Após ser coroada, a rainha Esther passou a morar no palácio, em Suzã. E tudo ia muito bem, até que um homem chamado Amã, um importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reinado de Assuero. Isso tudo porque ele colocou uma lei, ele impôs uma ordem, que todas as vezes que ele passasse, todos teriam que se dobrar perante ele. E o primo de Esther, Mardoqueu, não se prostrou, se recusou. Então, como vingança, Amã arma contra todos os judeus, contra todo o povo, colocando ali a vida de todos para a morte. E esse plano diabólico chega até os ouvidos de Mardoqueu. Mardoqueu, quando fica sabendo, corre até a rainha Esther e conta tudo para ela. E ali, Mardoqueu, ele pede para a rainha que intercedesse perante o rei pelo seu povo, porque ali ele dizia para ela que ela também era uma judia e que mesmo pelo decreto do rei, ela também poderia ser morta. Porém, existia uma lei em que a rainha não podia se apresentar de forma alguma na presença do rei sem que o rei a chamasse, sem que ele a convidasse. Isso poderia mandar executá-la na mesma hora. Mas Mardoqueu aconselha Esther, dizendo que não tivesse medo, porque quem sabe ela estava ali, Deus havia colocado ali para um tempo como esse, para livrar o seu povo. E só para você saber que até aqui, até esse momento,
O rei Assuero não sabia que Esther também era uma judia. O rei não sabia que ele estava autorizando o extermínio de um povo da sua própria rainha. E diante da situação delicada, a palavra de Deus diz que a rainha Esther conclamou todo o povo para que jejuasse num período de 3 dias, para que Deus fosse com ela, para que ela pudesse se apresentar na presença do rei sem que ela fosse chamada, colocando ali a sua própria vida em risco. Passados os 3 dias, Esther então toma coragem, se veste com os trajes reais, com a coroa real e entra no palácio. E o rei Assuero então vê que a rainha vinha e ele faz o quê? Ele estende o seu cetro em direção a ela, permitindo que ela se aproximasse. Então o rei pergunta para ela o que ela estava querendo, o que ela queria, o que ela desejava, que nem que fosse a metade do reino dele, ele daria a ela. Esther, com muita coragem e muita sabedoria, apenas convidou o rei, juntamente com Amã, para participar de um banquete que ela mesma havia preparado. Nesse banquete, ela pede para fazer um segundo banquete no outro dia. Nesse segundo banquete, na ocasião, então ela revela ao rei Assuero que ela era de origem judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte a pedido de Amã. A palavra de Deus vai dizer que o rei se enfurece, o rei sai do banquete, da sala, e vai para o jardim no palácio. Deixou Esther e Amã ali na mesa. Amã então, vendo que seu plano não havia dado certo, ele vendo que a sua vida estava em risco, ele se joga aos pés de Esther e ele suplica pela própria vida. Só que quando o rei retorna para a sala do banquete, o rei olha e vê Amã caído aos pés da rainha. E ali, aquela situação foi uma violação de protocolo irreversível, já que ninguém podia tocar na rainha. E o rei entende que Amã estava tentando agarrar a rainha. A palavra do Senhor nos mostra isso lá no capítulo 7, no verso 8. E Amã é sentenciado à morte no mesmo instante. Então Amã havia preparado uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado em praça pública. E ali, quem foi enforcado nesta forca foi o próprio Amã. E como o rei Assuero não podia revogar o seu decreto, ali então ele cria um novo decreto para que os judeus pudessem fazer a sua defesa. E assim, todo aquele povo foi livrado da morte por meio da coragem e da sabedoria da rainha Esther. Agora que você já sabe quem foi Esther e qual foi o chamado dessa mulher, nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco por meio desse estudo. Veja comigo que uma das primeiras lições que eu já aprendo é como é importante estar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Veja a importância de estarmos posicionadas no lugar em que Deus nos colocar. Nós precisamos entender que para Esther chegar onde ela chegou, para ela estar aonde ela estava no momento certo, foi necessário tomar algumas atitudes anteriores, atitudes que ela mesma precisou tomar, porque senão ela não estaria ali. Como assim? Eu vou te explicar. Esther, ela estava no palácio, mas para isso ela precisou passar por um concurso de beleza. Para isso, ela precisou decidir participar desse concurso. Veja que dependeu totalmente dela. Deus abriu a porta. Deus concedeu a ela a oportunidade. O concurso foi lançado, as moças virgens, as moças bonitas foram chamadas, mas nenhuma delas era obrigatório participar. Então Esther foi por sua própria vontade. Ela tomou a decisão de ir. Ela poderia ter olhado
e pensado: quantas moças mais belas do que eu, justo eu, uma judia. Não, mas ela decidiu não olhar para os obstáculos, seguir em frente. Ela decidiu tentar, porque olha, uma coisa eu falo para você: melhor tentar e às vezes não dá certo do que você passar com aquele sentimento a vida toda de por que eu não fui, por que eu não tentei. Esther, ela não só se colocou na brecha, ela não só se colocou na posição, mas ela foi, porque ela sabia que Deus estava na frente. Se ela fosse aprovada, glória a Deus. Se ela não fosse, glória a Deus também. Mas ela apenas foi. Quem fez o resto foi Deus. Porque você sabe que a história conta que eles passaram por um processo por 12 meses. Foi 1 ano de tratamento. Mas não foi só ela. O que aconteceu com ela, aconteceu com as outras. Então por que Esther foi encontrado graça aos olhos dela pelo rei? Por quê? Porque Deus havia decretado já a vitória dessa moça. Porque Deus estava com ela. Existe uma grande diferença. Você pode participar de muitas coisas, com muitas pessoas, até mais inteligentes, mais estudado, com mais oportunidades, com mais eloquência que você. Mas uma coisa eu falo para você: se você, mulher, tiver Deus do seu lado, não tem nada que possa te impedir. Se for o propósito de Deus, nada vai impedir. Porta nenhuma vai se fechar para você. Então não perca a oportunidade. Se é Deus te colocando, se é Deus abrindo a porta, se é Deus te posicionando, então apenas receba e vá. Não fique botando obstáculos, não fique olhando para a esquerda nem para a direita. Ah, mas ela tem mais oportunidade, mas ela é mais inteligente, mas ela consegue mais, ela é mais bonita. Nada disso. Faça aquilo que Deus colocou você para fazer e o resto Deus vai se responsabilizar. Se é para você ir, vá. Se é para você estudar, estude. Se é para você passar, Deus vai passar você. Porque nada pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Outra lição que eu aprendo também é que Esther tinha um primo chamado Mardoqueu. E é claro que nós temos que entender e compreender que Mardoqueu, ele teve um papel importantíssimo na vida dessa moça. Foi ele que a criou. E com certeza, quando ele viu lá o chamado, o decreto do rei para que as moças pudessem participar, ele logo foi contar para ela. E com certeza, ele a colocou para cima, a colocou para frente, dizendo: vai, minha filha, você vai conseguir. Deus é contigo, não custa nada tentar. E eu aprendo o quanto é importante nós andarmos com pessoas que nos coloquem para frente. Gente, como é triste andar com pessoas que nos jogam o tempo todo para baixo. Cuidado com as companhias que é o tempo todo dizendo para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se isso... Gente, isso é muito ruim. O ser humano, ele tem a tendência a desanimar quando alguém fala para ele algo negativo. Assim como ele tem a tendência a animar quando alguém olha para ele e fala para ele: vai dar certo. E quando você faz isso, você está decretando algo na vida de alguém. Então é muito importante que você ande com pessoas que te levem para frente, não que faça você andar para trás. E é muito importante também que você seja alguém assim, que coloque alguém para frente. Seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa que levante as pessoas, seja uma pessoa que coloque a esperança nas pessoas. Ah, mas eu não posso, eu não consigo. Você não consegue, mas o meu Jesus consegue por você. E outra, não custa nada tentar. O que custa você tentar? Você não sabe o propósito que Deus tem para você? Você não sabe o que Deus tem reservado para você? Então você precisa colocar as pessoas na frente. Seja bênção na vida das pessoas. Não seja uma pedra de tropeço. Não seja uma pedra de bloqueio. Olhe para as pessoas e diga que elas vão conseguir, que elas vão ser curadas, que elas vão conseguir caminhar. E assim como você deve se afastar de pessoas que te colocam para baixo.
Você precisa orar a Deus para Deus blindar o teu espírito, blindar a tua mente, o teu entendimento, para que quando essas pessoas falem para você que não vai dar, fale para você que não vai conseguir, porque entenda uma coisa, para mostrar para nós as dificuldades, já tem muitos. Nós não precisamos disso, nós precisamos de alguém que nos mostre a vitória sem que ela ainda esteja acontecendo. Ande com pessoas assim, seja uma pessoa assim, que você vai ver que tudo que você semear, você vai colher. Veja também que é muito importante entender o propósito do Senhor. Esther entendeu que ela estava ali, que Deus havia colocado ela naquela posição, porque Deus havia algo para ela. O Senhor sabia que isso iria acontecer. O Senhor já sabia dos planos do inimigo, porque o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem todo o poder. E o Senhor, sabendo que Amã ia planejar isso mais cedo ou mais tarde, o Senhor, sabendo da ira, do ódio de Amã pelo povo judeu, Deus colocou Esther, uma mulher judia, dentro do palácio, a qual pudesse interceder ao rei pelo povo. Mas Esther não fez isso sozinha. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Esther disse: eu e minhas moças iremos jejuar. Esther proclama que Mardoqueu vá até o povo e faça ali, convoque todos eles para um jejum de 3 dias. Porque uma batalha espiritual não se vence com armas carnais. Tem batalhas que nós vamos vencer nós e Deus, mas tem batalhas que nós vamos precisar de ajuda. Você deve convocar, você deve pedir ajuda ao teu pastor, pedir ajuda à missionária, à irmã da igreja. Você deve pedir ajuda à tua família. Ei, esta causa para mim é muito importante. Vamos orar e jejuar para que o Senhor nos conceda a vitória. E foi isso que Esther fez. Ela proclamou um jejum de 3 dias para que ela pudesse intervir, para que ela pudesse entrar diante do rei sem que fosse morta. Porque se o rei não estendesse o cetro a ela, ela seria sentenciada de morte no mesmo instante. E seria uma sentença irrevogável. Foi por isso que ela buscou o poder do Senhor por meio do jejum, em nome do Senhor Jesus. E ela venceu. Quando ela entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro até ela, dando autorização para que ela pudesse falar. Sabe por que ela venceu? Porque ela se preparou para essa batalha. Seja um bom soldado, se prepare para a batalha. Não há batalha que nós vamos vencer despreparados, porque o inimigo conhece as nossas fraquezas. Mas se você orar, jejuar, proclamar na tua casa, buscar ajuda daquelas pessoas que são espirituais, você vai vencer. E essa batalha vai ser ganha pelo poder do Senhor. Essa mulher se preparou, por isso ela venceu. E hoje nós aprendemos que devemos nos preparar para vencer as batalhas que o Senhor tem colocado, tem permitido na nossa vida. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A partir de hoje, que essa batalha que está aí, você não consegue sair dessa luta. É jejum, irmã, é oração. Se coloque na posição, vá como uma soldada preparada para a batalha, para quando o inimigo vir, você estiver revestida de toda a armadura do Senhor. Ore a Deus para que Deus revele o propósito. Ore a Deus para que o Senhor ele te dê o entendimento daquilo que o Senhor quer de ti nessa luta, nessa batalha. Deus tem colocado você num lugar de posicionamento. Mas por quê? Ore e Deus vai revelar a você. Amém? Agora eu convido você a vir para o nosso questionário, para ali estarmos aplicando o que nós aprendemos e entendemos com essa história de fé e de coragem da Rainha Esther.
Gente, nosso estudo fica por aqui hoje. Eu convido você para estar curtindo, para estar compartilhando esse vídeo. Aquilo que é bênção para a sua vida vai ser bênção para alguém, amém? Então, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a crescer, o canal crescer e a evangelizar mais mulheres. Compartilhe o vídeo em nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.